podemos descuidar nosso olhar dos vulneráveis. Aqui no Ministério Público, o vulnerável é o mais importante. Realmente, o idoso, uma pessoa em situação de risco, uma pessoa com deficiência. E os temas que serão tratados aqui serão da maior relevância adicional. Situações ligadas à responsabilidade civil no direito de família, gestão de riscos, responsabilidade civil em redes sociais, responsabilidade civil, planejamento sucessório, pressupostos de responsabilidade civil. E aqui, sem maiores delongas, vou passar a palavra ao doutor Leandro Navega, diretor do IERP, que vai prosseguir na condução dos trabalhos. Vamos lá, bom dia a todos. Queria inicialmente cumprimentar todos que estão à mesa, nossa subprocuradora, doutora Edleia, doutor Guilherme Martins, nosso colega membro do Ministério Público, doutora Heloísa, bem-vinda, a casa é nossa, como eu falei antes para a senhora, é uma felicidade imensa tê-la aqui novamente conosco. Sabe, a gente começa com o pé direito esse seminário, uma pessoa prata da casa, que foi da nossa instituição, que traz para a gente muita felicidade. Hoje a senhora à frente da UERJ, é uma felicidade imensa para o Ministério Público do Rio de Janeiro tê-la de volta aqui hoje. Professor Nelson, professora Keito, os demais da mesa. Falar logo rapidamente, que é uma palavra mais, acho que é para os discentes, para os alunos, que o Ministério Público está aberto para todos. Eu estou na direção do Instituto há aproximadamente 5 anos e pouco. E a gente teve um crescimento imenso e esse crescimento deve-se a essa abertura da escola de governo, não só para os promotores de justiça e para os procuradores de justiça, mas também para toda a sociedade civil. A gente, quando iniciou o nosso mandato ali à frente da escola, uma das coisas que a gente não queria fazer é que o promotor e o procurador se capacitassem sozinho em uma sala, sem estar ao lado daquelas pessoas que colaboram ou que precisam da atuação dele. Então, a primeira mudança que nós fizemos foi colocar um membro do Ministério Público para estudar ao lado das pessoas que trabalham com ele. Então, hoje temos cursos na área da saúde, na área do idoso, e o promotor senta ao lado do assistente social, senta ao lado do psicólogo. Isso é o mais importante para a gente. A gente, no gabinete sozinho, aqui nessa mesa, nós temos vários membros do Ministério Público. Um promotor ou um procurador no gabinete sozinho não consegue fazer nada. A gente precisa dos colaboradores, a gente precisa da sociedade civil capacitada para que esteja ao nosso lado e a gente consiga atender, como bem falou o doutor Guilherme, os vulneráveis, que é o nosso principal objetivo. E aos alunos que estão aqui hoje, eu quero só dar um recado para conhecer o Ministério Público. Eu sou promotor há 20 anos e é uma casa maravilhosa. Venham para cá. Nós precisamos da juventude, precisamos de vocês aqui para nos substituir. A gente conversa entre os promotores, que às vezes os promotores, os membros do MP, deixaram um pouco a docência, mudaram um pouco de área e, eventualmente, isso tem um efeito muito grande na vinda de novos colegas para cá. Então, conheçam o MP está aberto, o Instituto, a Escola de Governo está totalmente aberta. Se vocês quiserem fazer algum curso na escola, a gente tem alguns cursos gratuitos, manda um e-mail, tendo espaço, a gente hoje defere o curso para quase todo mundo. Desejo a vocês um ótimo evento, o evento foi preparado pelo Guilherme, pelo Nelson e por toda a equipe com muito carinho. Tenho certeza que vocês hoje terão um ótimo dia de trabalho, tá bom? Devolvo a palavra ao Guilherme, tenham um bom dia, fiquem com Deus. Eu vou dar prosseguimento aqui, passando a palavra ao também coordenador do evento, professor Carlos Edson do Rego Monteiro Filho, professor titular da Faculdade de Direito da UERJ. Bom dia a todos e todas, sintam-se à vontade, espero que a gente tenha hoje aqui um evento da melhor qualidade, um intercâmbio acadêmico que reúne o IERB, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o IBERC e muitas instituições aqui, como disse o professor Guilherme, aqui representadas. Eu olho aqui e vejo o FRJ, IBMEC, o UERJ, PUC e etc., né? Todas as instituições aqui representadas, os associados do IBERC aqui presentes e o público em geral. A gente preparou esse evento com o maior carinho, vocês vão perceber que o temário é amplo,
São múltiplos assuntos, todos instigantes, com professores que gostam de tratar desses temas. Os temas foram escolhidos pelos próprios dentro de uma ordem natural de vocação de pesquisa para apresentar para vocês o que tem de melhor na responsabilidade civil. É um dia de intercâmbio, um dia de aprofundamento, de estudos, uma oportunidade fascinante, que essa minha palavra inicial é apenas para desejar, então, a todos um excelente evento e que a gente se coloca da organização à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer pergunta que se faça necessária no transcorrer do caminho. Tá? Um bom dia a todos e todas e tudo de bom aí, vamos em frente. Prossigo dando a palavra à professora Caitlin Mulholland, que é diretora do Departamento de Direito da PUC-Rio. Foi. Obrigada, Guilherme. Bom dia a todas, todos e todes. É um prazer compor essa mesa, participar da organização, da coordenação do evento. Esse evento é bastante representativo em vários aspectos. É um evento que, para além da composição de uma coordenação que é não só institucional, mas também acadêmica. Todos presentes aqui têm inserção acadêmica com bastante produtividade. Temos aqui na mesa a diretora da Faculdade de Direito da UERJ, professora Heloísa Helena, a quem eu saúdo, gostaria de fazer uma pequena fala, né, dizendo que esse evento é um evento que conta com algo que eu acho que é fundamental na sociedade de hoje, que é uma paridade de gênero nas mesas. Vocês vão perceber que nós temos na formação não só da coordenação do evento, mas também das mesas que participam, dos professores, professoras, promotores, advogados, membros do Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil. Temos mulheres e homens capazes, pesquisadores, com publicações da mais alta relevância na área da responsabilidade civil, e isso é um fato que nós devemos sempre aplaudir, atentar e buscar na organização dos eventos. Representatividade é tudo. Nós temos aqui uma representatividade de gênero que é bastante relevante. Vamos lutar para que outras pessoas, né, venham a participar dos nossos eventos como palestrantes. Eu passo a palavra ao professor Guilherme, retorno a palavra ao professor Guilherme para que ele continue a condução. Muito obrigada. Aqui, prosseguindo na presidência, com muita alegria em receber o IBERC hoje na nossa casa, que é o Ministério Público, esse instituto prolífico que tem essa grande produtividade em obras, em eventos, tem a coluna Migalhas de Responsabilidade Civil, que sai semanalmente. Eu vou passar a palavra ao nosso presidente, que é o doutor Nelson Rosenwald, que é procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Bom dia. Bom dia, eu saúdo a mesa em nome da minha querida professora Heloísa Helena. Heloísa Helena, ela faz a ponte entre o Ministério Público do Rio de Janeiro e a academia e o IBERC. Isso é muito importante para nós e ninguém melhor do que Heloísa para fazer a palestra inaugural. Muito obrigado, contar sempre com você, desde muitos anos. E a minha participação aqui, inicial, ela é muito rápida. Eu apenas gostaria de dizer a vocês que realizar seminários é apenas uma pequena parte daquilo que o IBERC se propõe. Ou seja, esse seminário ele é fundamental porque é um primeiro contato entre o Instituto e o Rio de Janeiro com seus palestrantes. É um momento para nós de grande importância. Mas nós vamos além disso. O Instituto transcende. Então, esses breves slides são para mostrar para vocês que há essa composição que a professora Caitlin colocou aqui, uma composição múltipla, plural, mas, acima de tudo, onde temos 420 associados hoje, 90% são professores doutores, que estudam seriamente a responsabilidade civil em toda a sua interdisciplinariedade. Ou seja, associados nacionais e também muitos associados internacionais. E, para além disso,
desses seminários presenciais, quem gosta de responsabilidade civil está sentado aí, nós temos um riquíssimo acervo de webinários no YouTube, abordando variadíssimos temas, né, Caí, da responsabilidade civil. Então, essa é uma fonte de consulta excelente para quem se debruça sobre esses temas de responsabilidade civil. Bom, já são 13 obras coletivas publicadas sobre responsabilidade civil, numa parceria com a Editora Foco. Esse mês nós lançaremos a 14ª obra coletiva, que é Responsabilidade Civil e Direitos Fundamentais, uma homenagem aos 150 anos da obra A Luta pelo Direito, de Rudolf von Ehring. Então, será a nossa 14ª obra coletiva e muitas outras virão, justamente em razão do trabalho árduo e sério dos nossos associados. Como o Guilherme antecipou, nós temos essa revista quadrimestral do IBERC, que está à disposição a vocês e para vocês, gratuitamente, a qualquer hora, na web. É uma revista também que, desde 2018, é fonte de excelentes artigos de responsabilidade civil escritas por nossos associados. E, para terminar, como se não fosse o bastante, já são 285 artigos semanais nas nossas colunas no Migalhas. Ou seja, nós produzimos todo esse material, é um material disponível para vocês a qualquer hora, para que possamos realmente concretizar e materializar o estudo da responsabilidade civil aqui no direito brasileiro. É isso. É claro que eu gostaria de voltar ao primeiro slide, se pudesse ele ficasse aqui, mas para que esse congresso fosse um marco de um primeiro de vários, tendo vocês como um público muito selecionado. Espero que o nosso dia seja extremamente feliz, começando pela palestra da professora Heloísa. Muito obrigado a todos. Gostaria agora de fazer uma saudação especial à doutora Edileia Gonçalves Santos Cesário, que é nossa subprocuradora-geral de Justiça de Planejamento e Políticas Institucionais, que está aqui representando o nosso procurador-geral de Justiça, doutor Luciano Matos, aqui em nome da chefia. Então, doutora Edileia. Bom dia. Eu cumprimento inicialmente o Procurador de Justiça, nosso encarregado de dados aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro, doutor Guilherme Martins. Na pessoa dele, eu cumprimento também toda essa seleta mesa, doutora Heloísa, todos os organizadores desse evento, procuradores de justiça aqui presentes, promotores, parte acadêmica também, né, senhoras e senhores. Com um imenso prazer que eu represento hoje aqui o Procurador-Geral de Justiça, doutor Luciano Matos, nesse importante evento, né, em parceria com o IBERC e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos hoje aqui para discutir realmente os desafios, né, da responsabilidade civil no século XXI, e esse tema é um tema de extrema importância e relevância para o direito e para o desenvolvimento social. Nós vamos ter, ao longo do dia, importantes palestras, né, importantes painéis, que serão ministrados pelos palestrantes, todos aqui da área acadêmica, como, por exemplo, responsabilidade civil, gestão de risco. Teremos um painel também sobre responsabilidade civil no âmbito familiar, as redes sociais, marco civil da internet, lei geral de proteção de dados. No quarto painel também teremos, na área da saúde, os avanços tecnológicos, as relações de médico-paciente, os dilemas complexos nessa área. Teremos também painéis no âmbito contratual. E, realmente, a atualização dos pressupostos da responsabilidade civil é essencial para enfrentarmos os desafios do século XXI. Né? Nós devemos avaliar criticamente o Instituto da Responsabilidade e considerar as suas adequações à realidade contemporânea. Reformas e inovações podem ser necessárias para garantir uma responsabilização civil justa e eficaz diante das demandas atuais. Então, em conclusão, eu gostaria realmente de reforçar a importância desse congresso, é o primeiro, que eu acredito de muitos, né? Espero, como um espaço de discussão, de atualização, e teremos, então, a oportunidade aqui de compartilhar conhecimentos, né, enriquecendo o nosso entendimento sobre os desafios da responsabilidade civil no século XXI.
Eu tenho certeza que, no final desse congresso, todos nós sairemos daqui com uma visão muito mais clara dos nossos desafios, né, dos desafios que vamos enfrentar, e com propostas concretas para lidar com todas essas questões abordadas, né? Eu agradeço, de novo, a presença de todos nesse evento, ao IBERC pela parceria com o Ministério Público, e também a todos os organizadores. E eu espero que realmente nós saiamos daqui com um cabedal de conhecimento muito maior e muito mais produtivo e preparados realmente para enfrentar esses desafios da responsabilidade civil no século XXI. Muito obrigada. Eu passo a palavra, então, ao professor Guilherme Martins para a continuidade. Leia. Agora, com imensa alegria, eu vou fazer uma saudação à professora Heloísa Helena Barbosa, que é uma referência para muita gente aqui, e foi minha examinadora de Ministério Público. Ela não me conhecia nessa época, numa multidão de 4.000 candidatos, é impossível conhecer. Mas ela foi minha examinadora de Direito Civil no Ministério Público há 28 anos atrás. Não é, professora? Não vamos denunciar essas datas, mas desde então foi uma referência, foi uma orientação espiritual também que eu tive, que vai ser lançada uma obra agora em homenagem, foi lançada, aliás, uma obra em homenagem à professora Heloísa Helena, pelos seus 40 anos de docência, uma homenagem mais do que justa, coordenada pelos professores Gustavo Tepedino e Vitor Almeida, e é uma pessoa que merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, toda a nossa homenagem, e obrigado por ter vindo, professora. Posso só fazer uma observação? Que eu acho que escapou, porque a professora Caitlin estava falando da paridade de gênero. Eu quero só destacar aqui, a professora Heloísa Helena, a primeira diretora mulher da Faculdade de Direito da UERJ. Primeira diretora, toda a história. Então, acho que isso é motivo de mais aplauso ainda, com toda a nossa admiração. Professora, minha professora de iniciação científica na graduação, minha querida amiga, além de tudo, uma pessoa de um senso humanístico extraordinário. Só para esse pequeno adendo. Só. Bom dia. Bom dia a todos e todas, e todos, como agora foi acrescentado mais uma letrinha. Bom, eu estou tomando um pouco de fôlego, primeiro para arrumar a parafernália tecnológica aqui, e também para me recompor da minha situação pessoal. Eu estou num misto desestabilizante de muita honra de estar aqui com vocês hoje, perante pessoas tão ilustres, de emoção por voltar ao Ministério Público, onde eu trabalhei com muito aprendizado, muita vivência, muitos amigos. Deixei uma casa com muita saudade aqui no Ministério Público. Então, é sempre uma emoção quando eu retorno a essa casa. E também, vou confessar, estou muito nervosa. Sabe por quê? Eu vou falar na frente de vários autores que eu citei, que eu invoquei. Então, essa situação de você falar perante os autores é uma responsabilidade absurda. Então, tomando um fôlego aqui, eu primeiro agradeço a generosidade da mesa, que me saudou com tanto carinho, e quero especialmente cumprimentar todos e todas que estão na mesa. Dr. Guilherme Martins, que honra a mim, hein? Que gente boa que eu aprovei para o Ministério Público. Muito obrigada. Doutora Edileia, muito obrigada. Por favor, leve ao doutor Luciano, que é nosso chefe geral de todos, inclusive dos aposentados. Um grande abraço, eu me dou muito com ele. Ao nosso querido Nelson Rosenwald, que é o nosso presidente do IBERC, que sempre me generosamente chama para essas oportunidades. A querida Caitlin, se me permite a intimidade, por quem eu tenho uma enorme admiração, uma estudiosa, que eu digo, uma autoridade no assunto. Imagine eu falar disso na frente dela. Já não preciso nem falar, né? Carlos Edson já disse, já revelou aqui, e vou aproveitar a deixa, dizer que ele é muito jovem, eu é que sou muito antiga. Mas eu quero dizer um segredo para vocês. Depois dos 60, e eu já passei algum tempo deles,
a gente começa a se orgulhar da idade que tem. Está vivo, gente, é uma coisa maravilhosa. A opção é horrível se você não envelhece, né? Então, eu tenho muito orgulho da minha idade, principalmente de estar ainda participando de modo ativo, em especial, da vida acadêmica, né? E ao queridíssimo também Leandro Navega, meu grande abraço. Depois eu quero falar com você sobre os aposentados. Isso é para fora. Mas vamos lá. Bom, hoje a proposta era falar dos novos desafios, né, dos desafios à responsabilidade civil. E eu, na verdade, não vou falar de nada que vocês já não tenham ouvido falar, ou alguma, não vou inventar a roda aqui, mas eu quero, na verdade, trazer algumas reflexões sobre o assunto que já vêm sendo desenvolvidas pelo IBERC, há vários trabalhos do IBERC nessa linha, e que eu achei importante repisar, corroborar, e por isso que eu trouxe o que eu chamei de novas questões sociais, tá? Para uma nova responsabilidade civil. Bem, do que nós vamos tratar? Por óbvio, das novas questões sociais. Por que elas são novas? Isso não quer dizer que elas sejam inéditas ou que elas acabaram de acontecer. Há várias coisas, há várias situações sociais que já estão acontecendo há algum tempo e que ainda não encontraram, especialmente, legislação que dê o encaminhamento e promova a estabilidade que elas já exigem há muito tempo. E a responsabilidade civil, né, foi a pergunta que eu fiz ali, há uma nova responsabilidade civil? Ou deveria haver, ou deve haver uma nova responsabilidade civil? Por quê e para quê? Para a resposta a essas duas perguntas que eu trouxe algumas reflexões, né? Essas novas questões sociais, eu tentei reuni-las de uma forma didática, no sentido de nós não vamos conseguir tratar delas todas. Eu acho que precisariam alguns seminários com vários expositores para a gente tratar delas. Mas o que a gente tem que ter em mente, isso aí antigamente era conversa de esotérico. Tá? O planeta está em mutação. Isso não é mais conversa de esotérico. Tá? Isso está acontecendo. Embora muitas pessoas ainda não se tenham dado conta disso, está acontecendo essa mutação do planeta. Tá? Inclusive, a mutação climática é evidente. É evidente que está havendo uma mutação climática. E, nessa linha, outras mutações virão, porque a hora que você muda o clima, muda tudo. Bom, além e dentro desse contexto, né, dessa mudança planetária, nós temos, eu apontei ali 3 situações que eu acho que enfecham, né, essas mutações aí já nos habitantes do planeta, digamos assim. Né? Primeiro, interferências no ser humano, especialmente nos processos considerados até então naturais, que eram processos fisiológicos, que é o nascimento, o desenvolvimento das pessoas, o seu viver e a morte. A medicina se encarregou de fazer interferências severas nesses processos naturais. Tá? Paralelamente, houve uma interferência profunda também nas formas de relacionamento. Né? E isso se deve, a gente pode fechar, nas relações sociais que passaram, especialmente durante a pandemia, se mudaram para dentro da internet. Isso é uma mudança radical. Né? As pessoas elas deixaram muito de ter o contato pessoal para se falar à distância, e eu penso e tenho defendido que a grande alteração, a meu ver, que a internet provocou, quer dizer, uma das, né, grandes alterações, foi uma alteração profunda na relação tempo-espaço. Né? Tudo hoje é um clique e você está do outro lado do mundo, você nunca viu a pessoa, mas já até quem sabe, se apaixonando por ela num site de relacionamento. Né? Quando eu botei ali o novo papel do soberano, esse soberano aí eu usei em lugar de Estado. Tá? Eu invoquei aqui muito essa ideia do soberano, inspirado em Foucault, que, na verdade, são os poderes, né? Não tem nem um poder. O Estado sempre é invocado para simbolizar o poder, mas, na verdade, se a gente for pensar, e também inspirado em Foucault, os dispositivos de poder, como concebidos por Foucault, eles tomaram conta do mundo. Né? São os dispositivos econômicos, os dispositivos de comunicação, tem vários micropoderes, né, que nos gerem hoje muito mais do que o Estado. E o Estado entrou em crise, não só no Brasil, no mundo inteiro.
O papel do Estado está sendo muito questionado e nós temos diariamente na nossa sociedade visto que, quando o Estado deixou de agir, a coisa não deu certo. Não necessariamente do Estado-governo, mas o Estado como gerenciador desses problemas sociais. E outra, por fim, nessas questões novas sociais, essas novas questões sociais, eu penso que, como já citei em cima essas interferências, nos saberes também. Os saberes estão sendo, desculpe a expressão, sacudidos por todos esses fatos inéditos, tanto no campo das ciências econômicas e, especialmente, do direito, que fica encarregado de arrumar tudo isso, de estabilizar essas relações e resolver as diferentes demandas que já estão postuladas. Por fim, nesse quadro geral, nós não podemos esquecer que a filosofia, em particular no campo da ética, está sendo chamada para orientar isso tudo. E nós já temos vários filósofos que já estão voltados, deixando aquela reflexão nada condenável, mas mais abstrata, para enfrentar os problemas do dia a dia, enfrentar o que está acontecendo na sociedade, e tem sido escrito muita coisa boa nesse sentido. Nesse cenário entra a responsabilidade civil, e que eu considero da maior importância social. É muito comum nós conversarmos com as pessoas mais simples, pessoas do povo, todas elas sabem o que é uma indenização. Eu vou pedir uma indenização. Aqui, olha, ele me bateu no meu carro, eu tenho direito de receber um dinheiro. Então, essa ideia de uma recomposição de uma lesão, ela é muito inserida dentro da sociedade. Então, tem uma importância social e, efetivamente, nesse mundo tão violento, quando eu falo mundo, é porque dá a impressão que é só o Brasil. Não é, não, gente. O mundo inteiro está assim, e há lugares até muito piores do que o Brasil. É fundamental que a responsabilidade civil esteja à altura dessas demandas sociais. No Brasil, a responsabilidade civil, na verdade, a gente pensa muito no Código Civil, mas ela está lá na Constituição também, não podemos esquecer disso, que é a norma-mãe, digamos assim, a Constituição da República. E nós temos várias outras leis, a começar pelo Código Civil, e eu coloquei ali a Lei de Responsabilidade Administrativa, e eu ainda não vou cansá-los listando várias normas, mas quais e quantas outras nós temos? Nós temos uma miríade de normativas relativas à responsabilidade civil. Mas fato é que o Código Civil continua sendo o grande repositório, o grande orientador das responsabilizações, das diversas regras gerais, ao lado, penso eu, tão importante ou mais do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Bom, aqui eu vou fazer uma passagem muito rápida, só para a gente ter uma memória e para chegar ao ponto mais importante. Bom, as regras gerais estão no Código Civil, a grande inovação do Código Civil foi o artigo 927, e o seu parágrafo único. Nós continuamos com a origem da obrigação de indenizar no ato ilícito ou na atividade de risco. No CDC, nós já temos uma outra, acho que eu sempre entendi como uma visão mais prospectiva, uma visão muito mais avançada, que é a responsabilidade objetiva, com a culpa em alguns dispositivos, e aquele artigo 20, que abrange os serviços e a disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária. Eu vou confessar para vocês que eu acho que esse é um artigo, que me desculpe os especialistas no direito do consumidor, muito esquecido, viu? Muito esquecido, porque essa disparidade é constante. E eu vejo que os tribunais não dão muita importância para isso, não. Nós todos sofremos com essas ofertas, completamente distantes da realidade, enganosas, mas até você vai... E ainda tem um problema de você ir para a justiça buscar isso, é melhor desistir, infelizmente. Bom, também repassando aqui pontualmente os elementos essenciais da responsabilidade civil, esse é que nós vamos pensar um pouco mais, que são o dano, que é a origem de tudo, a atividade culposa,
ou a atividade objetivamente considerada e o nexo de causalidade. Isso são coisas elementares, por isso eu não vou mais, vocês sabem disso mais do que eu. Bom, o dano, conforme o Código Civil, isso aqui começa a formatar aonde eu quero chegar. O Código Civil, a despeito de ter sido aprovado em 2002, portanto, após a Constituição Federal, continua dizendo que, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de ganhar, a lucrar, perdão. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos, lucros cessantes, por efeito dela direta e imediata, sem prejuízo do disposto na lei processual. Por que eu trouxe isso e estou lendo? Só para lembrar que essa concepção de dano é estritamente patrimonialista, né? Que só se fala em ressarcimento, em apuração de um dano que tem natureza patrimonial ou que nós vamos ressarcir, né? Calcular esse dano, ainda que ele não seja patrimonial, a partir desses parâmetros. Esse é que é o ponto. Quando você vai tratar de um dano extrapatrimonial, os parâmetros de ressarcimento são para bens patrimoniais, tá? E eu tenho observado, muito interessante, que várias pessoas que sofrem danos extrapatrimoniais ou morais, como se consagrou, até por força da letra da Constituição, elas não querem dinheiro. Elas não querem dinheiro, elas querem uma reparação moral, elas querem uma satisfação moral, né? Por exemplo, há vários casos, inclusive o mais famoso foi daquele jogador lá na Espanha, a moça disse, eu não quero dinheiro, eu quero que ele me peça desculpas, eu quero que ele seja punido, porque o dinheiro não sana a dor moral. Essa que é a verdade. Pode dar mais um conforto, pode dar mais algum bem-estar, mas a dor moral ela não se conserta com o dinheiro. Bom, de acordo aqui, foi o que eu falei, a Constituição, por isso que eu chamei a atenção que a Constituição anterior ao Código, é que assegurou o direito de resposta, além de indenização por dano moral, material, moral ou à imagem, né? E essa ideia do dano moral ela se alargou no nosso direito, felizmente, né, para o que alguns autores chamam, eu acho que é um termo mais abrangente, mas está consagrado, moral extrapatrimonial, né? Observem que se fala muito em indenização, né? Indenizar é tirar o dano, o prefixo in dá a ideia de negação, tirar o dano. Só que, como eu acabei de afirmar, um dano moral, estrito sensu, você não tira o dano. Você compõe, você dá um amparo à pessoa, mas, insisto nesse aspecto, muita gente não quer só dinheiro, ou nem quer dinheiro. Bom, aqui começa, eu acho que uma virada grande. Os estudiosos do assunto têm já há algum tempo mostrado esse alargamento da compreensão da responsabilidade civil, que vai nos conduzir a um repensar desses elementos essenciais, né? Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Reconheceu-se, né, a necessidade de conceber a responsabilidade civil como um sistema aberto. E, quando você pensa a responsabilidade civil como um sistema aberto, significa dizer que você quebra aquela armadura do Código Civil e pode fazer interpretações mais abertas, tá? E vocês vão dizer, mas isso pode eu sair fora do Código Civil? Pode, porque a base é constitucional, que diz que o dano tem que ser ressarcido, que tem direito à indenização. Então, conceber uma responsabilidade civil como um sistema mais aberto, assumir em especial que relevância a análise da injustiça do dano, passou-se a entendê-lo como a lesão a qualquer interesse jurídico merecedor de tutela. E aqui nós vamos abrir um campo enorme para compreender não só os danos materiais, que sempre foram protegidos, mas, especialmente, uma legião de danos não patrimoniais que surgem exatamente nesse mundo tão diferente, tão em mutação que nós estamos vivendo. Danos inimagináveis que agora estão surgindo. Qualquer interesse jurídico merecedor de tutela, assumindo especial relevância
a análise da injustiça do dano, de modo a atribuir o dever de indenizar não só aquele que violasse modelos legais pré-determinados, tipo a padronização do Código Civil, ou aquele elenco do Código Civil de natureza ainda muito antiga, né, de você enumerar na lei, ou pensar em enumerar na lei todas as possibilidades. Modelos legais pré-determinados, mas também aos que, praticando condutas lícitas, causassem lesão a interesses juridicamente tutelados. Esse parágrafo que eu transcrevi aqui é de especial importância para que nós possamos pensar numa responsabilidade civil para além das fronteiras do Código Civil e mesmo de várias leis que estão em vigor. Bom, a atividade, né, que pode causar dano, ou que é considerada pelas leis, é a atividade culposa, tradicionalmente levando à responsabilização subjetiva, né, e objetivamente é o caso da responsabilidade sem culpa, né, como dizem os autores, é a responsabilidade objetiva que está no artigo 927, parágrafo único, hipótese específica em que o legislador imputa ao agente responsabilidade objetiva pelos danos causados. Por que eu trouxe esse artigo? O legislador pode mudar a forma de responsabilização, como já o fez ao afastar a culpa nas chamadas atividades de risco. Né? Isso foi uma novidade, há ainda muita resistência, né? E o que nós temos que pensar é esse, o papel do legislador, que está lá naquele item do soberano que eu falei, ele pode fazer isso. Um legislador responsável vai ver que essas situações que estão legisladas, elas, salvo interpretações muito extensivas, etc., elas não dão conta da nossa realidade hoje. Bom, o terceiro elemento, que é o nexo de causalidade, nós sabemos que é o elemento de ligação entre os dois elementos anteriores, determinando a quem se deve atribuir o resultado. Esse é um ponto importantíssimo. Por quê? Porque nós precisamos saber quem é que vai pagar a conta, entre aspas, ou seja, quem vai responder, quem vai atender à demanda daquele que sofreu uma lesão injusta. Tá? Conforme a doutrina, eu também não vou me nudenciar, não vou me deter nesse aspecto, porque a doutrina é farta e boa nisso. A doutrina menciona que o artigo 403 do Código Civil adotou a causalidade imediata, ou seja, o nexo de causalidade se estabelece com aquela causa mais próxima. Né? Mas o 948 começa a abrir a possibilidade de se examinar a necessidade da causa, como está escrito ali, dano é um efeito necessário da causa para abranger também o chamado dano indireto. Isso aqui eu não vou me deter, gente, senão isso é outra palestra. Bom, vamos então, já caminhando para o final, ver essas novas questões diante desse quadro geral da responsabilidade civil. O rol dessas novas questões, já por aqueles tópicos que eu enunciei de início, é muito extenso, muito extenso. E eu trouxe, assim, pontinhos de cada um deles, só para aqui ilustrar a nossa reflexão. Quando a gente fala em interferências na vida humana, né, nem na vida, é no ser humano, nos seus processos de nascimento, desenvolvimento ao longo da vida e morte. Né? A medicina tem atuado junto com a tecnologia, ou melhor, a biotecnologia, que é uma tecnologia voltada para as questões vitais, inclusive humanas, tem feito, assim, entre aspas, maravilhas, né? Coisas que nunca se imaginou. Só que, na hora que você tem que apurar uma lesão ou um dano nesses procedimentos, nós vamos nos valer do antigo arsenal de regras, o antigo arsenal dos elementos na interpretação quase que original, e os tribunais ficam, a meu ver, muito atados. Um ou outro tribunal tem feito uma interpretação mais flexível, mas muitas vezes a gente vê que ficam danos sem ressarcimento, porque ainda se vai cair na velha discussão se é obrigação de meio ou de resultado.
hoje se tende para dizer que toda a medicina, todos os danos da medicina, principalmente dos procedimentos médicos, são obrigações de meio. Será? Não sei. Até porque o que a gente vê é que, até se chegar àquele dano que a pessoa está reclamando, o ressarcimento, houve um caminho em que o médico deveria ter cumprido uma série de deveres, vou citar aqui um muito conhecido, que é o dever de informar, e não o fez. E não o fez. E, no final, disse, não, mas ninguém examina esse caminho que compreende uma série de deveres do médico. Se você passar a examinar esse caminho e o cumprimento ou não desses deveres, nós vamos ver que não importa se a obrigação é de meio ou de resultado, mas o fato é que o atuar do médico que não foi correto é que está nessa linha de causa da lesão. Tá? E aí vai se discutir se é a causa imediata ou não é imediata, mas isso não pode ser abandonado, porque o que eu vou defender lá no final, e defendi isso no nosso congresso lá em Fortaleza, é que nós temos que ver que o médico tem que ser responsabilizado pelo não cumprimento de deveres que lhe cabem, muito além dos erros médicos estrito sensu, que são erros de procedimento. Ele fez lá o protocolo para tratar determinada doença incorretamente, mas antes e em torno disso tem uma série de outros deveres que ele não cumpriu e que ficam abandonados. Aqui eu citei como exemplo a barriga de aluguel, que até hoje eu não sei muito bem quem responde, né? E temos casos trágicos, e já no Brasil, de mulheres que são contratadas, não pode ter remuneração, mas elas são contratadas, fazem um negócio jurídico, às vezes nem negócio jurídico, às vezes é só um termo de consentimento, elas têm o filho, só que, infelizmente, o bebê não nasce como esperado. Nasce, apesar de todos os cuidados, nasce com deficiências, etc. O que acontece? Os pais não querem. Os pais jurídicos, aqueles que seriam os pais, não querem. E abandonam a criança no hospital, não vão pegar. E a mãe, que estava fazendo a gestação, fica ali com aquela criança. Algumas se apiedam e ficam com a criança. Isso acontece internacionalmente, no Brasil já há alguns casos. Então, quem é responsável por essa criança? Quem é que vai resolver essa questão em termos de responsabilidade civil, inclusive? Qual o artigo do Código que nós vamos invocar? Com quem se estabelece o nexo de causalidade para fins de ressarcimento? Né? E o outro caso, que nós estamos até começando agora a aprofundar o estudo da responsabilização civil, é na telemedicina, que é a medicina feita pela internet, que já existia, mas ela floresceu durante a pandemia, por razões óbvias, e está regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, e cria uma série desses deveres que eu falei, para além do procedimento, para o médico, como, por exemplo, a captura de dados do paciente, o sigilo desses dados, a proteção desses dados, né? E chegamos até, se vocês forem ler na resolução do Conselho Federal de Medicina, se fala em cirurgia à distância. Eu ainda vou sentar com o médico para saber como é que é esse negócio. Eu sei que se faz cirurgia robótica à distância e tal, mas eu não entendi muito bem como é que isso entra na telemedicina. Realmente não entendi. E eu vou sentar com o médico e dizer, principalmente um cirurgião, lógico, como é que isso funciona? Porque aí volto eu. Como é que a gente estabelece o nexo de causalidade? Curiosidade, por isso que eu estou dizendo para vocês. Eu vim fazer uma reflexão e deixar dúvidas. Eu não tenho as respostas. Tá? Se o cirurgião está fazendo uma telecirurgia e cai a rede, caiu. Internet cair é a coisa mais corriqueira do mundo. Faltou luz. Como é que faz? Eu não sei. Quem responde? Paciente lá no meio do caminho. Essas coisas é que eu acho que a gente... Tomara que vocês depois me digam assim, não tem problema nenhum, é assim, pega lá o código e aplica. Eu não descobri qual é o artigo. Eu não descobri qual é a lei, senão, como nós estamos vendo, trabalhar com o que nós vamos seguir aqui, já caminhando para o fim. Né? E nessa lista ali eu botei novas formas de relacionamento na internet. Aqui, então, gente, o campo é amplo, é farto. As questões que a internet nos trouxe, quer seja na internet de consulta, propriamente dita, nas redes, na inteligência artificial, que é hoje a pauta. Né? A inteligência artificial hoje é a pauta. Junta a inteligência artificial com os robôs. Gente, robô não é mais desenho animado, não. Tá? Robô é de verdade. Tá? Robô é de verdade, eles estão fazendo tudo há muitos anos.
Existem equipamentos robóticos há mais de 10 anos funcionando em fábricas tranquilamente. Tá? E, só para vocês verem a importância disso, até eu deixei ali o link, a Comunidade Europeia, o Parlamento Europeu, está regulamentando o uso da inteligência artificial. Está na pauta deles, eles estão trabalhando com isso. Não deve ser à toa, né? Não deve ser à toa. E nós aqui achando lindo isso, não temos a menor preocupação. É muito grave isso. Veja bem, eu não demonizo a internet, a inteligência artificial, e muito menos os robôs. Eu estou doido para ter um lá em casa para varrer minha casa, mas está muito caro ainda. Mas eu acho que a melhor explicação que eu ouvi sobre a internet é que a internet é igual a remédio. O mesmo remédio que te cura, te mata. Depende da dose. Então, eu acho que, nesse caminho, a coisa começa a tomar uma forma de equilíbrio. E, por fim, ali desses exemplos que eu estou, saberes, quando a gente entra no campo dos saberes e do soberano, ali eu acho que eu escrevi errado, seria soberano. Como equilibrar os interesses envolvidos? Desculpa, ali saiu saberes, mas seria soberano, que era o terceiro item. Como, né, esse soberano, esses poderes que podem ser configurados no Estado, mas eu me ligo mais na parte dos dispositivos de poder, como equilibrar todos os interesses envolvidos, como acertar a dose, por exemplo, numa regulamentação de inteligência artificial. E, nesses casos todos, a pergunta que fica é quem responde pelos danos daí surgidos. E eu acho muito interessante, só para finalizar esse slide, eu sou do tempo que tinha acabado de conceber a discussão, né, já tinha se fechado a discussão da responsabilidade civil das máquinas. Tá? Porque, quando surgiu a industrialização, que era o fato da coisa, porque a coisa que fazia mal, né? Era a máquina que cortava o dedo do funcionário. Então, quem é que vai responder? Não foi o dono da fábrica. Né? Em muitos casos, não vai responder porque ele que botou o dedo na máquina. Então, essa discussão ela vem agora com novas e mais profundas roupagens, porque, na verdade, o que vão dizer assim, não, a culpa não foi nossa, a culpa foi do robô. Né? Mas quem fez o robô? Aí vai aquela discussão de regressão infinita. Né? Bom, qual o caminho? Aqui já estamos chegando perto do fim. Tem um minutinho aqui. Bom, o caminho necessariamente tem que começar, ou tem que ser percorrido, melhor dizendo, com o acompanhamento da discussão filosófica mais profunda e, principalmente, da ética. Se nós não pensarmos nas soluções com fundamento ético, vai ser um desastre. O mundo, acho que está do jeito que está, por absoluta falta de ética. Hoje pode tudo, nada é feio, as pessoas não têm mais vergonha de fazer as maiores barbaridades e, não, eu fiz aí. E o mundo sem ética, a história demonstra que todos os grandes impérios, por exemplo, na hora que a ética foi desrespeitada, eles desabaram. Além das aberturas, né, já propostas da responsabilidade civil, o que nós podemos e devemos fazer é exercer o que o nosso querido Nelson Rosenwald aqui já falou, que é buscar as funções que a responsabilidade civil tem para além da função reparatória. Na hora que nós começamos a pensar na função da responsabilidade civil e desapegamos dessa ideia indenizatória da função meramente reparatória, diante de danos, como nós estamos vendo, que são difíceis de mensuração, de identificação e, especialmente, de recomposição, porque há coisas que não se recompõem, né? Nós temos que abandonar essa ideia exclusiva, não estou dizendo que ela não existe mais, tá? Nós temos que desenvolver, que abrir, sair da função meramente reparatória para a função preventiva e outras funções que nós vamos identificando ao longo do caminho que a responsabilidade civil deve ter. Assunto que foi... Eu pulei? Não. Que foi tratado com maestria pelo nosso querido professor Carlos Edson, lá no Congresso de Fortaleza. Adorei aquela sua palestra. Estou copiando tudo dele. Então, o que acontece? Nessa evolução, né, o que nós verificamos é que a busca e o desenvolvimento dessas funções ela é feita através também de uma releitura dos tradicionais pressupostos da responsabilidade civil, do dano
passamos do dano meramente material e quantitativo, né, para pensar no dano injusto. A indenização passa a ser medida exclusivamente pela repercussão da lesão na vítima. Olha que evolução, não é quantitativo só, é qualitativo, né? Mas o que é que a vítima sofre com aquilo? Uma releitura do nexo causal, que deve ser flexibilizado para que a vítima não fique desamparada. Condutas até lícitas causam lesão a interesse juridicamente tutelado. Olha, essa ideia de ressarcimento em face de composição, como eu gosto de chamar, do dano, decorrente de ato lícito, isso já está desde o Código Civil de 16, que isso é possível. Em casos específicos da lei, o que se quer agora é exatamente para aproveitar situações jurídicas em que o estabelecimento do nexo causal é muito, muito difícil. Onde é que está a causa? Com quem que nós vamos nos ligar? Nós temos que aí partir para outras soluções, como a que foi adotada no Código do Risco, e ampliar em outras buscas também para outras soluções. A culpa já deu lugar ao risco e deve rever também a questão do fortuito interno. O que nós estamos procurando demonstrar aqui? Que, infelizmente, eu não vou ter tempo para aprofundar mais. É sair da função, como já falamos, estritamente reparatória, para uma função também voltada, e aqui é que eu acho que é o ponto principal, de proteção da vítima. Porque a aplicação pura e simples da responsabilidade civil, que está pautada na lei, diante dessas novas situações, em muitos casos, consultem a jurisprudência. Gente, como não deram indenização aqui, não cabe nas normas vigentes e a vítima fica desprotegida totalmente. Essa expansão, então, da função reparatória, né, nós temos aqui umas passagens que eu achei muito boas, vou ler rapidamente. A insuficiência da função reparatória e a necessária expansão funcional da responsabilidade civil. A Keila Pacheco Ferreira, ela, a partir desse pensamento, né, dessa insuficiência da função reparatória, ela propõe, então, na linha que o IBERC vem defendendo já há algum tempo, citei aqui o professor Carlos Edson, o professor Nelson Rosenwald também tem defendido isso, é necessária uma profunda ressignificação, seja porque determinados setores, antes regulados pelo Instituto da Responsabilidade Civil, cedem frente à socialização dos riscos por mecanismos de securitização, seja porque passa a assumir uma multiplicidade de funções. Essa securitização, ou seja, de você, como se diziam os autores mais antigos, de pulverizar o risco, né, o ressarcimento de danos através de seguros, você hoje tem que pensar profundamente, essa mensagem maior que eu quero deixar aqui, nessa multiplicidade de funções que a responsabilidade civil tem. Se nós não fizermos isso, muitos danos, graves lesões deixarão de ser reparadas e, especialmente, nós estaremos, no final, ofendendo o princípio maior que nos orienta, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, ou, como eu gosto de dizer, do ser humano. Se nós não mudarmos, as pessoas continuarão totalmente desprotegidas. Aqui é a bibliografia. Muito obrigada. Desculpe que eu passei da hora. Agradeço a fala da professora Heloísa Helena, que destacou a multiplicidade das funções da responsabilidade civil. Lembra aos presentes que haverá sorteio de obras dos palestrantes ao final do evento. Por esse motivo, não vão embora. É um motivo para ficar até o final, aguentar um pouquinho aí até o final do evento. E agradecendo a todos os presentes, mais uma vez, vou anunciar a próxima mesa, que vai ser presidida pela professora Ana Guedes, que eu já convido aqui para fazer parte aqui dos trabalhos, vou desfazer esta mesa, e a professora Anne poderá convidar os próximos painelistas. Bom dia
a todas, todos e todes. Eu, então, presidindo essa mesa, abro o primeiro painel, agradecendo ao professor Guilherme e a toda essa mesa composta. Uma honra estar aqui nesse evento, podendo participar. O painel 1, então, tratará sobre responsabilidade civil e a gestão dos riscos. Para compor essa mesa, eu convido o professor Marcelo Calisto, PUC-Rio, professor Rafael Viola, professora Aline Terra, iniciando, então, vamos começar ouvindo o professor Marcelo Calisto. Ele falará sobre os riscos dos desenvolvimentos da inteligência artificial. Professor, com a palavra. Muito bom dia. É uma alegria muito grande. Eu tinha preparado um slide, então não sei se vai passar. Bom, enfim. Isso. Agora sim, então, novamente, muito bom dia. É uma alegria muito grande estar aqui novamente nesse auditório do Ministério Público e poder justamente, né, rever caríssimos professores, meus mestres, minhas referências, queridos ex-alunos, orientandos e orientados, né, recentemente defendendo suas dissertações. E, por isso, em primeiro lugar, agradeço imensamente, né, um honroso convite feito pela coordenação, dos nossos professores e coordenadores, para poder falar de forma muito breve, né, sobre esse tema do desenvolvimento e inteligência artificial. E, é claro, aqui, desde logo, né, mostrando a continuidade dos temas, né, esse tema dos riscos, né, que é o centro do nosso painel, o tema do painel, mais conectado aí ao que foi dito pelo Leandro Navega, os vulneráveis, né, então a gente vai falar do consumidor, ao que foi dito pela professora Luiz Helena agora há pouco, né, sobre inteligência artificial, né, o que é isso. Então, acho que veio bem, no momento oportuno também, essa breve exposição. E, na verdade, antes de falar para o desenvolvimento, né, eu queria só fazer uma breve referência, né, por isso eu pedi o slide aqui, muito mais para que possam acompanhar, né, a questão da inteligência artificial está sendo discutida, aliás, diariamente vem uma notícia sobre inteligência artificial nos jornais, né, todo dia, essa semana, né, eu fui acompanhando. Segunda-feira se falou do risco, né, que as grandes empresas estão preocupadas, uma verdadeira guerra que pode acontecer. Aí depois, não, pode não ser bem assim, pode ter benefícios. Aí ontem a notícia justamente que Estados Unidos e Europa estão discutindo aí uma norma comum, né, questão inclusive do comércio também, naturalmente, vai influenciar, né, dos Estados Unidos com a Europa, então buscar uma norma comum, por exemplo, sobre a regulação da inteligência artificial. Mas a verdade é que os europeus, me parece, estão realmente mais à frente, pelo menos nós temos acompanhado aí notícias, né, mais da Europa, sobre esse tema, e nós temos resoluções e tem também uma proposta diretiva, né? Eu vejo que o Felipe, né, minha grande referência aqui no tema também. Então, vejo que existe uma proposta diretiva, salvo engano, 2021, que está sendo chamada Diretiva sobre Inteligência Artificial, que é o que há de mais recente, digamos assim. Só que nessa proposta eu não encontrei uma referência, procurei, coloquei busca, localizar, enfim, de todas as maneiras, a expressão desenvolvimento, produtos defeituosos, e não encontrei realmente. Mas o fato é que na resolução, essa sim, já em vigor, né, digamos assim, essa resolução de 20 de outubro de 2020, vejam lá que ela faz referência no artigo 3º, justamente à aplicação da diretiva 374 de 85, com os tratados de produtos defeituosos. E por que eu trago isso aqui? Claro, para trazer para a nossa realidade brasileira. Porque essa diretiva 374, ela inspirou diretamente o CDC, né, no tema aí do fato do produto, artigos 12, 13, 17 do CDC brasileiro, quase que são cópia da diretiva 374 de 85. E, inclusive, o tema produtos defeituosos, a expressão produtos defeituosos, justamente, também foi trazida dessa diretiva, está no CDC, todos sabem, artigo 12, parágrafo 1º, quando diz que o produto é defeituoso, quando oferece a segurança que dele legitimamente se espera. Portanto, não é o conceito que eu digo cotidiano, né? O celular está com problema, está com defeito, a televisão, o problema na imagem, ficou com defeito. Esse é um conceito cotidiano, mas não é o conceito da lei, o conceito normativo do CDC, fruto da diretiva 374, realmente a violação de uma legítima expectativa de segurança. Então, estamos falando do produto que explode, né? O celular que pega fogo, né?
por exemplo, né, tantos casos que tivemos aí, o pneu que estoura, há pouco o só julgou um caso, né, de um cantor, né, que morreu aí em razão de um pneu que estourou, perdeu o controle do veículo. Enfim, então, disso nós estamos falando, produtos defeituosos. E aí, sim, chegando à realidade brasileira, nós temos o recentíssimo projeto de lei, esse 2338 de 2023, e aqui, de novo, aproveitando aqui a fala da professora Heloísa, né, o Brasil, então, está caminhando, né, para regulamentar, para regular também a inteligência artificial. Esse projeto de lei é fruto de um anteprojeto de uma comissão de juristas, e aí o Felipe participou dessa comissão, inclusive, e agora, finalzinho de abril, acho que foi 28 de abril, se tornou o projeto de lei 2338, que eu recomendo, né, todos aí acompanhem, né, a tramitação desse projeto. E nesse projeto nós temos 3 artigos sobre a sociedade civil, 27, 28 e 29, 3 artigos específicos lá sobre a sociedade civil, né, 27, 28 e 29, sendo que o 29 é estar. E ele também, de forma interessante, né, prevê aí a aplicação do CDC, né, para os produtos, digamos assim, dotados ou que apresentem sistemas de inteligência artificial. Então, há uma previsão específica de se aplicar o CDC. E aí, sim, aplicando o CDC, né, o nosso glorioso Código de Defesa do Consumidor, nós chegamos no tema do risco do desenvolvimento, que são, vejam aí, uma definição possível, né? Esses riscos conhecidos pelo mais avançado estado da ciência e da técnica, no momento da introdução do produto no mercado, e que só são descobertos mais tarde em razão do desenvolvimento científico. Então, nós temos, basicamente, né, nesse tema angustiante, 2 problemas aí, quer dizer, 2 requisitos, né? A passagem do tempo, né? Há necessidade de se passar um determinado período de tempo, e nesse período de tempo, justamente, que ocorra o segundo requisito, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento científico. E é esse desenvolvimento tecnológico, esse desenvolvimento científico, que vai permitir, justamente, que se constate que aquele produto tem um defeito, né? Que aquele produto realmente tem um risco que era desconhecido, né? Um risco que até então era desconhecido justamente pela ciência. E aqui, repito, não estou falando de um fornecedor, né, que não acompanhou, não. A ciência desconhecia, se fala do conhecimento mundial, global, enfim, o mais avançado estado da ciência, como está dito aí. Então, a gente percebe, né, que esse é um tema realmente dificílimo, né, porque, afinal, a principal e natural defesa do fornecedor, um fornecedor, por exemplo, né, que fabrica um produto dotado de um sistema de inteligência artificial, vai dizer, não, mas eu realmente não posso responder porque a ciência desconhecia, né? Quando eu lancei esse produto com esse sistema de inteligência artificial, a ciência toda dizia, não tem risco, o risco é tal, eu vou alertar o consumidor, vou informar, né? E caímos aí na questão da informação, vou informar e pronto, cumpri meu papel. Mas aí a ciência avança e fala, não, mas há um risco muito maior, né? Um risco de morte, que agora é conhecido, foi constatado pelo desenvolvimento científico e tal. Bom, aí, de novo, uma breve comparação. Como eu disse, né, essa argumentação do fornecedor realmente dizer que a ciência que te conhece, portanto, ele não pode responder, parece também bem razoável, e não foi à toa que a diretiva 374, aquela, né, que é mandada aplicar lá pela Resolução 20 de 2020, né, e que justamente fala dos produtos defeituosos, essa diretiva realmente de 85, nesse artigo 7º, prevê a exclusão da responsabilidade, diz que o fornecedor, né, eles chamam de produtor na tradução portuguesa, né, o produtor não será responsabilizado quando conseguir demonstrar, né, ou provar, o ônus é dele, justamente que o estado de conhecimentos científicos não lhe permitiu detectar a existência do defeito. E aqui, inclusive, se fala que haveria um problema de tradução para o português, né, não ler, parecer que seria só ele. Na verdade, não é só ele, é a ciência, né, que desconhece. Mas, enfim, de todo modo, há uma previsão de exclusão da responsabilidade do fornecedor nesse caso. No entanto, esse artigo 7º, é sempre bom lembrar, ele não deve ser lido isoladamente, porque na própria diretiva, no artigo 15, né, pouco mais à frente, no artigo 15 dessa diretiva 374, está de que cada país, na sua lei nacional, decidirá se vai manter ou não a exclusão do artigo 7º. E por que foi feito isso? Por que o artigo 15, então, acaba dizendo, olha, o artigo 7º, na verdade, não é... O artigo 7º é a linha E, especificamente, né? As outras linhas não, mas a linha E, risco de desenvolvimento, há essa abertura para que cada país decida, na sua lei nacional, se vai manter ou não essa exclusão da responsabilidade. E por que isso? Porque, justamente, o tema de desenvolvimento, esse tema que é estágio, gera intenso debate. Gerou, né? Essa diretiva foi sendo discutida em 1979. E até 85 não havia um consenso, né? Depois de tantos anos, os representantes dos países ainda discutiam, vamos responsabilizar ou não, né? Porque, como eu disse, o argumento também de defesa do fornecedor parece bem razoável, né?
Então, adotaram essa solução de compromisso. Olha, tudo bem, a gente pode prever como excludente, mas também tem que dar uma liberdade para que os países decidam, né, se vão responsabilizar ou não nessa hipótese. E isso é que consta do artigo 15. E aí nós temos que, a rigor, ver as leis nacionais, né? E aí, claro, não há tempo, né, de analisar todas as leis dos países da União Europeia, mas a gente, de forma muito breve, vai dizer que realmente muitos deles caminharam, né, na adoção do artigo 7, prevêem como exclusão da responsabilidade, por citar Portugal, Itália, são países próximos aqui, né, da nossa realidade. Mas outros países, também tão conhecidos como França, Espanha e Alemanha, prevêem algumas situações, pelo menos alguns produtos, em que haverá responsabilidade, né? A Alemanha, por exemplo, diz que, em caso de medicamentos, haverá responsabilidade na hipótese de risco de desenvolvimento. A Espanha também, medicamentos e alimentos. A França, criativa, fala de produtos do corpo humano, né, que seria o sangue, né? Mas, enfim, há um dado histórico lá que levou o francês a dizer que o sangue, por exemplo, não gera responsabilidade, não haverá exclusão, enfim. Mas aí voltamos novamente ao Brasil. No Brasil, não há uma previsão expressa no CDC. O CDC não tem nenhuma regra semelhante ao artigo 7º, a linha E, né? Nós temos, claro, todos sabem, o artigo 12, parágrafo 3º, que traz as excludentes da responsabilidade civil do fornecedor de produtos, estão lá no artigo 12, parágrafo 3º, são por isso chamadas excludentes expressas, né? Essas estão consagradas, né? Ausência de defeito, fato da vítima, fato terceiro, ou não introdução do produto no mercado. Então, essas são as excludentes expressas pelo 12, parágrafo 3º, mas não há uma referência expressa ao risco de desenvolvimento, né? Realmente, no CDC. Então, você pode dizer que o CDC silenciou, né? Na verdade, não teria tratado, essa minha visão e de muitos autores, não tratou do tema especificamente, e por isso o debate doutrinário, né? Um intenso debate, belíssimo aí na doutrina nacional, sobre essa hipótese do risco de desenvolvimento. Mas o que há de mais importante, né? E essa é a novidade, creio que para muitos, né? É que há um julgado, vejam aí, do STJ, recentíssimo, né? 2020, 5 de maio de 2020, em que o STJ realmente, pela primeira vez, de forma expressa, tratou do tema, né? Ele tinha um outro caso, lá um caso do Sovector, né? Um outro produto, mas ali não se falou de desenvolvimento. Aqui, sim, nesse caso do Rio Grande do Sul, se falou, né? Especificamente, expressamente, se usou essa expressão. Não foi recurso repetitivo, é verdade, mas é um precedente, naturalmente, né? Que tem a força, né? Como precedente. E aí, basicamente, vou só contar de forma muito breve a historinha, né? A vida como ela que é o caso da consumidora lá do Rio Grande do Sul, que teve diagnosticado o mal de Parkinson, né, a doença de Parkinson, e justamente o seu médico indicou que ela tomasse um medicamento chamado Cifrol, né, Cifrol, indicado, portanto, para combater o mal de Parkinson. E ela fez uso do medicamento da forma indicada pelo médico e correspondia também à forma constante da bula, né, das informações lá próprias fornecidas pelo fornecedor. E ela, de fato, começou a tomar o Cifrol, fabricado pela Boehringer Ingelheim, aqui no Brasil, conhecido laboratório, né, Boehringer, e, de fato, o mal de Parkinson melhorou, quer dizer, ela tratou muito bem a doença. Mas, segundo ela, enquanto ela fez uso do Cifrol, ela desenvolveu uma compulsão para o jogo, né, e não podemos esquecer que tinha o bingo, né, aqui no Rio, por exemplo, cada bairro tinha o seu bingo, bingo Botafogo, bingo Apoador, e ela tinha lá, advogada, inclusive, colega, portanto, ela ia almoçar, né, estava lá no escritório, saía para almoçar, via a casa, via o bingo, parava lá e não voltava mais. E, de fato, isso, infelizmente, ocorreu com frequência. Ela foi, inclusive, convidada a sair do escritório, né, gastou todo o seu patrimônio jogando. E, dito tudo isso, ela entrou com essa ação de reparação contra o fabricante, dizendo assim, olha, eu desenvolvi uma compulsão para o jogo, né, perdi emprego, perdi o patrimônio, e foi só durante o uso do Cifrol. Porque, segundo ela, quando ela parou de tomar, ela falou, não, realmente a doença melhorou e tal, podemos suspender o uso. Aí suspendeu o uso, segundo ela entrou no bingo, olhou aquilo tudo e falou, o que é isso? Não tem interesse nenhum por aqui, eu vou embora. Então, parou de tomar o Cifrol, parou de ter essa compulsão para o jogo. E o dado interessante é que, realmente, foram relatados casos, né, de pessoas que fizeram uso do Cifrol, isso ao redor do mundo, e desenvolveram compulsões, né, compulsão para o jogo, para o alimento, para o sexo, em várias formas de compulsão. A tal ponto que a nossa Anvisa, né, tão citada Anvisa, inclusive elaborou uma circular alertando aí para esse risco, né, que foram relatados casos de uso de Cifrol, levando a compulsão e tal. E, com isso, a própria Boehringer Ingelheim teria apresentado uma proposta de alteração da bula, né, teria encaminhado a Anvisa uma alteração da bula para fazer constar que foram relatados casos de compulsão pelo uso do medicamento. Só que essa alteração não chegou ainda
né, não tinha sido aprovada, pelo menos à época, pela Anvisa, estava lá sendo discutida na Anvisa e tal. E o fato é que a consultora diz que já estava sofrendo tudo isso. Quer dizer, quando ela ajuizou a ação, a bula era a bula antiga, né, que não tinha essa recomendação, esse alerta. Então, ela diz, olha, eu fui surpreendida, né? Fui surpreendida e quero a minha reparação pelos danos terríveis que sofri. Inclusive, para aumentar a tragédia, ela até morreu no curso do processo, que ela nem viu o final do processo. Que o recurso especial, pelo menos, ela tinha falecido quando ele foi julgado. Mas o fato é que o STJ, então, pela primeira vez, ao analisar o caso, a relatora ministra Nancy Andrighi, falou, ou houve um defeito de informação, porque realmente não havia na bula essa notícia do risco da compulsão, ou realmente é um risco de desenvolvimento, né, um risco conhecido, que só foi descoberto mais tarde pelo desenvolvimento científico, e que, portanto, a ciência avançando é que informou esse risco. Então, tratou também como risco de desenvolvimento, disse que poderia ser uma hipótese de desenvolvimento. E aí, esse número 8 é o número da ementa. Então, eu transcrevi literalmente a ementa, onde o STJ diz, então, de forma clara, que o desenvolvimento não é uma excludente, que o desenvolvimento no Brasil seria, na verdade, um fortuito interno, tratou como risco inerente, risco próprio, chamando aí o tão conhecido, inclusive foi também tema há pouco abordado pela professora Heloísa, né? Fortuito interno, olha ele aí aparecendo de novo. Então, como risco a ser suportado pelo fornecedor. E com isso, né, eu termino esta fala, né, conectando, portanto, ao tema inicial, quer dizer, ao dizer que se sendo um produto defeituoso, né, no fundo a hipótese é de produto defeituoso, portanto, gerando a responsabilidade civil, e quando o nosso projeto de lei, e estamos na torcida para que vire lei, né? Quando a nossa futura lei sobre inteligência artificial disser que se aplica o CDC, eu entendo que seria justamente para essa hipótese também de produtos defeituosos, portanto, inclusive a hipótese de desenvolvimento de produtos dotados de sistemas de inteligência artificial podem ser considerados também produtos defeituosos, gerando assim a responsabilidade civil objetiva do fornecedor no Brasil. Com isso, de forma, portanto, esperançosa e otimista, como eu sempre gosto de terminar, eu agradeço mais uma vez o honroso convite. Desejo a todos um excelente congresso. Muito obrigado. Obrigada, professor Marcelo, pela excelente palestra. Vamos ouvir, então, agora o professor Rafael Viola, da IBMEC. No segundo tema do nosso painel, ele falará sobre os riscos nas ciências jurídicas e o impacto das novas tecnologias. Professor Rafael, com a palavra. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui, uma grande satisfação poder compor uma mesa com os queridos Marcelo, Calixto, Aline Terra, colega de mestrado. A gente não pode revelar essas coisas, né? Porque indica que nós somos jovens há mais tempo, não é isso? A professora Anne também, um prazer. Eu queria agradecer muito o convite do professor Nelson, do professor Carlos, do professor Guilherme, especialmente da professora Caitlin, de poder contribuir aqui hoje, uma tarefa difícil, né? Porque falar depois do Calixto e antes da Aline, assim, vai ser uma missão complicada para mim. Mas hoje, para mim, ficou o tema sobre o risco nas ciências jurídicas, né? Antes de entrar propriamente nessa questão, eu queria só fazer um habeas corpus preventivo, um pequeno alerta, né? Porque quando a gente vai entrar em questões e proposições formuladas pela responsabilidade civil, né, a gente tem que fazer escolhas, né? O estudo da responsabilidade civil exige inúmeras escolhas, e essas escolhas são influenciadas muito pelas questões filosóficas que afetam a responsabilidade civil, né? Muito antes de ser um tema propriamente jurídico, ela é um tema de ordem filosófica que trata do sentimento de justiça. Então, não é impossível que nós tenhamos diversas posições diferentes, né? Eu, particularmente, aqui com o professor Calixto, nosso queridíssimo Calixto, eu tenho algumas particularidades em relação ao risco do desenvolvimento, que eu vou tentar até falar muito rapidamente aqui, né? Então, é claro que qualquer coisa que eu chegue aqui e coloque para vocês, ela está sujeita às mais variadas críticas pesadas até, em alguns momentos, e complementações, né? Então, é um debate sem fim. José Serran dizia lá no início do século passado que a responsabilidade civil passa por uma transformação. 100 anos depois, estamos aqui falando que a responsabilidade civil passa por uma transformação. E nós estamos numa perene transformação. Então, o que a gente fala hoje... Aliás, o que a gente falava há 7, 8 anos atrás sobre inteligência artificial já mudou radicalmente, né? O debate já é completamente outro, né?
Então, feito esse alerta, eu queria dizer por que o tema do risco mexe comigo, por que eu gosto muito de falar sobre risco. Isso remonta a 2007. Em 2007, eu vi uma decisão aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que dizia que a sucção de pássaro por turbina de avião era um fortuito interno. Falei, bom, faz todo sentido. Vou ler o acórdão. Porque assumiu o risco a transportadora aérea. Eu disse, mas como assim assumir o risco? Né? E ali não existia nenhuma fundamentação que não o subjetivismo judicial. Aquele desembargador, em algum momento, entendeu que, quando o pássaro é lá sugado pela turbina, isso é o risco da atividade assumida. E eu fiquei muito consternado, dizia, mas o que quer dizer esse risco? Porque a gente escuta a sociedade de risco, né? Olha, Ulrich Beck, sociedade de risco, Anthony Giddens, sociedade de risco, tudo é sociedade de risco, e que isso influencia a responsabilidade civil, e eu ficava, tá bom, mas o que é esse risco? Eu queria trazer 2 exemplos aqui, polemizar um pouquinho, né? Eu só trago problemas, eu não trago soluções, vocês vão ver que ao final dos 15 minutos não tem resposta nenhuma. Em 2019, o Tribunal de Justiça lá de Minas Gerais, querido Minas Gerais, deu uma decisão que eu fiquei mais perplexo do que no caso da sucção de pássaro. E a gente vai chegar ao final da sucção de pássaro. Eu tenho uma ideia para tentar responder a sucção de pássaro. O que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fez? Ele condenou o Walmart em razão de uma consumidora que foi vítima de phishing. Né? Ela recebeu um e-mail, clicou aquele e-mail fraudulento, clicou, foi direcionada para um site fraudulento que tinha lá a imagem do Walmart. Ela pagou R$900 numa TV de 50 polegadas e nunca recebeu. Ficou chateada e entrou com ação contra o Walmart. Walmart, olha, terceiros, fraudulentos, não tenho nada a ver com isso, é uma pena. O TJ condenou o Walmart a devolver o dinheiro da TV e pagar R$5.000 de dano moral. Por quê? E aí eu gostaria só de deixar claro o motivo, né? Conforme constava lá, prints das páginas, a consumidora adquiriu o produto em site que aparentava ser da parte real. Ou seja, o primeiro ponto é, você tem o uso ali do trade dress do Walmart, uso indevido da marca para justamente causar confusão no consumidor, né? O tribunal, então, o juiz condenou e o tribunal manteve sob o argumento de que já havia notícias que fraudadores se valiam do site falso da empresa e nada foi feito pelo Walmart. 2. Esta não manteve vigilância constante na internet para identificar o uso indevido de sua marca por meio de profissionais da área de tecnologia da informação. Assim, particularmente que é outra instituição que eu conheço que faz a vigilância, né, da internet é a China, não é isso? Vamos exigir que o Walmart também faça a vigilância da internet. E o terceiro ponto, e que, portanto, como não fez a vigilância, assumiu o risco de ter o seu nome usado nessas negociações fraudulentas no mundo virtual. Eu me pergunto, será que ela assumiu esse risco? Ou será que isso não é um discurso dogmático do que é o risco da atividade? Né? Queria trazer mais 2 exemplos polêmicos e aí falar um pouquinho de inteligência artificial, que é o tema do momento. Né? 2 exemplos que mostram a dificuldade da gente entender o que é o risco de uma atividade. O que eu quero dizer é o que está inserido no círculo da atividade de uma empresa. O que constitui aquela atividade de risco dela? Quais são os riscos inseridos ali dentro? 2 exemplos mostram a dificuldade que a gente tem. O STJ, recentemente, decidiu que roubo por arma de fogo em estacionamento de lanchonete estaria fora do risco, porque é um fortuito externo. Mas 1 ano depois dessa decisão, o mesmo STJ entendeu que assalto à mão armada no drive-thru do estacionamento da lanchonete, aí sim configura fortuito interno. Eu me pergunto qual é a diferença dessas 2 situações ontológicas que nos leva a decisões completamente distintas. Caso mais polêmico de todos, prática de ato libidinoso contra a passageira no transporte. Esse talvez seja o tema mais espinhoso que o STJ enfrentou recentemente e, ao final, no julgamento de embargo de divergência, decidiu que era uma hipótese de fortuito externo. Mas por que é um fortuito externo? O que está inserido ali? Vamos falar, então, de inteligência artificial, né? Tema muito tormentoso. Como a gente vai regular a IA? Ninguém sabe. Nós não sabemos, os americanos não sabem, os europeus não sabem, porque é difícil. Sabe qual é a grande dificuldade aqui? Ninguém conhece os riscos. Os riscos da inteligência artificial não estão claros para nós, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, o Yuval Noah Harari, historiador e filósofo, ele escreveu um artigo agora, 28 de abril,
sobre inteligência artificial, sobre sistemas de inteligência artificial, que é muito curioso. Que ele fala que a inteligência artificial, ele realmente ameaça a sobrevivência da civilização, mas de uma maneira diferente do que a gente pensava. Porque o problema é que a inteligência artificial ela está passando a dominar o que há de mais caro para a humanidade, a linguagem. Né? Enquanto a gente pensava lá que o futuro distópico era as máquinas atirando laser na gente, quem dera fosse isso. Né? Não, é o uso da linguagem. E como a linguagem vai ter a capacidade de destruir completamente a civilização. E o ChatGPT está aí. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem o lançamento do ChatGPT no ano passado e o ChatGPT 4, agora esse ano, a gente vê os grandes especialistas. Primeiro fazem uma carta meio esquisita, né? Então, vamos todos parar de fazer estudos em inteligência artificial. Mas eles continuam fazendo, mas os outros que parem, não é isso? Né? E agora, mais recentemente, a gente teve um statement, né? Inclusive com o criador do ChatGPT, que esteve aqui no Brasil semana passada, ou retrasada, de que, pelo menos não é para pedir para parar, porque ninguém vai parar, senhores, ninguém vai parar de fazer estudo com inteligência artificial, isso não vai acontecer. Mas pedindo para a gente ter que o objetivo maior seja a mitigação de riscos com o uso da inteligência artificial e com o desenvolvimento da inteligência artificial. Né? Aqui a gente sabe, eu acho que o professor Calixto, a professora Heloísa Helena já colocaram os desafios que nós temos. Nós temos vários colegas, né, além do Felipe, que trabalharam, que estiveram na comissão de juristas lá no Senado, o professor Nelson também. A professora Caitlin também estava, né? Não sei se eu esqueci alguém, peço desculpas, debatendo o uso de inteligência artificial. E já para fazer uma provocação, que eu quero muito escutar o que vocês têm a falar, é muito curioso, porque além da responsabilidade... Bom, primeiro, o projeto de lei tem um capítulo dedicado a riscos. Só isso já demonstra para nós a relevância. Aqui no Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, quando fez o sandbox regulatório, que é um instrumento importante para testar novas atividades, novas tecnologias, ela, no seu decreto, estabeleceu um capítulo específico, artigos específicos sobre riscos, sobre o monitoramento dos riscos. Né? Então, o projeto de lei fala lá em riscos excessivos, alto risco e o risco pura e simplesmente risco. Né? E aí ele vai trabalhar um pouquinho a responsabilidade objetiva, nos casos da responsabilidade risco excessivo, alto risco, e uma responsabilidade subjetiva por culpa presumida. Né? Porque algumas pessoas defendem que, não, se você não estabelecer responsabilidade subjetiva, isso impede o desenvolvimento econômico. Que não é necessariamente verdade, a gente sabe, Steven Chavel já tem vários estudos sobre direito e economia que falam exatamente o contrário disso. Né? Bom, dito isso tudo, o que eu quero falar sobre risco? Né? O risco, a professora Aline vai falar muito provavelmente daqui a pouco, eu tenho 5 minutos que eu já vi, eu não falei nada do que eu queria falar, na verdade. O risco ele pode ser analisado sob diversas perspectivas. E nós temos aqui, na concepção do direito, um uso muito voltado para as ciências tecnocientíficas. A gente pensa muito o risco do ponto de vista probabilístico. Você pegar um economista, você vai dizer, risco é probabilidade vezes dano esperado. O seguro se vale muito da ideia de risco pautada na probabilidade, nas ciências atuariais, e talvez seja realmente um caminho importante. Mas para a responsabilidade civil, eu acho que não faz o menor sentido a gente se pautar por um risco probabilístico. Porque a responsabilidade civil está ligada a uma tomada de decisão que desencadeou uma série de eventos e fatos que produziam um dano. E como diz o Rafael de Giorgio, pouco importa se apenas 1 em 1 milhão de vezes vai estourar um reator nuclear. O que importa é que se estourou o reator nuclear, a vítima sofreu um dano e para ela é irrelevante a probabilidade. Como é que a gente vai pensar a partir disso o nosso risco? E aí nós temos as teorias socioculturais do risco, que entendem que o risco ele não é uma análise puramente objetiva, que o risco ele é complementado pela percepção e o conhecimento que nós desenvolvemos. E aí a Mary Douglas, que é uma antropóloga assim, incrível e pouco difundida nos juristas, ela vai trabalhar o conceito de que o risco ele é um produto da organização social. O Paul Slovett, que é um psicólogo, ele diz, olha, ninguém tem medo de ir num zoológico, porque ninguém acha que um tigre vai fugir, até que fugiu em Londres. Aqui, a percepção do risco influencia consideravelmente. A gente usa aqui uma série de produtos com radiação. O celular de vocês emite radiação. A gente faz raio-x e não vê nenhum tipo de problema em relação a isso. Mas vocês sabem que radiação a gente nunca elimina do corpo, nunca. Né? Só vai acumulando, a radiação só vai acumulando. No entanto, ninguém quer... Aliás, ninguém não.
boa parte da nossa população mundial é contra o uso de energia nuclear. Por quê? Por causa do desastre nuclear, né? A gente tem muito receio. Bom, estatisticamente, a probabilidade de um desastre nuclear é um desastre a cada 3.704 anos de reator nuclear na ativa. Mas isso a gente não quer. Por quê? Porque é um problema de percepção. Dito tudo isso, como está acabando o meu tempo, eu não tenho muito como dizer mais coisas, só queria falar duas coisinhas. A construção da teoria do risco no direito, ela até hoje, curiosamente em 2023, ela faz menção a Josserand e Salé. Lá no final do século XIX, que são teorias claramente voltadas para um período de industrialização. De danos, como a professora Heloísa Helena falou aqui, dos danos anônimos causados pelas máquinas, que é uma realidade radicalmente diferente. A teoria do risco, especialmente que o risco criado, que é o que se debate do 927, ele é fundamental para a gente justificar a imputação de responsabilidade para aquele que desenvolve uma atividade que é fonte de perigos. Mas ela não me diz quais são os perigos inerentes a essa atividade. Talvez seja o momento da gente repensar um pouquinho o que significa esse risco, darmos um passo além, para a gente poder justamente dizer o que é um fortuito interno e o que é um fortuito externo. Porque a gente não pode deixar, na verdade, no demasiado subjetivismo. É claro, senhores, fortuito, discussão de fortuito interno, sempre vai ter um aspecto subjetivo, porque ele passa pela confiança. Penso eu que, no âmbito da reparação civil, a discussão do risco é uma discussão inerente à confiança. É a confiança que vai nos dizer. Porque, primeiro, a compreensão do risco é sempre pautada por um aspecto objetivo e subjetivo. O objetivo é o quantitativo. O subjetivo é a confiança objetivamente considerada. E é isso que talvez nos ajude a perceber qual é a situação ou evento legitimamente esperado de uma atividade atribuível a uma decisão humana, e essa decisão humana é muito clara. É decidir explorar uma atividade perigosa. Então, quais são as situações ou eventos legitimamente esperados a partir do desenvolvimento dessa atividade que colocam em risco interesses juridicamente protegidos? Talvez a partir de uma compreensão do risco, então, de um ponto de vista sociocultural, que eu levo em consideração fatores, né, além daqueles objetivos probabilísticos, eu levo a compreensão de como o risco é compreendido numa sociedade, possa nos ajudar a esclarecer um pouquinho melhor. E qual é a parte boa, penso eu, sobre essa concepção de risco? É que ela é maleável, ela muda. Quanto maior o conhecimento, quanto maior o estudo que a gente tem, algo que é inicialmente um fortuito externo, pode se tornar um fortuito interno, né? Basta o quê? A construção desse saber. E, claro, o papel dos tribunais vai ser fundamental. Enfim, eu só queria dizer para vocês, né, ao final, tinha um monte de coisa aqui para ler que eu não li nada, né? Mas dizer para vocês que eu, particularmente, sou, já para encerrar, eu sou um entusiasta da tecnologia, sempre fui. Quando começou o ChatGPT, eu falei, não, já estourei meu tempo, um minutinho. ChatGPT, as pessoas, é um absurdo, vai acabar com o ensino. Eu acho que não, acho que vai transformar o ensino, vai tornar o ensino bom se soubermos usar a tecnologia, né? A questão não tem que ser, olha o que a tecnologia fez, olha o que eu fiz com a tecnologia, a partir do uso da tecnologia. E eu, então, particularmente, sou um entusiasta da tecnologia, eu concordo com o Anthony Giddens, né? Quando ele diz que se nós pretendermos ser uma sociedade inovadora, dotada de uma economia dinâmica, torna-se elemento nuclear a assunção de riscos, né? E nesse ponto, diz ele, é preciso ser ousado, em vez de cauteloso, no apoio à inovação científica e outros meios de mudança, trazendo o debate dos riscos à arena política de modo mais direto. Hoje, a questão dos riscos está colocada na arena política, está colocada no debate político. A nossa preocupação, né, com a tutela da pessoa humana, ela é fundamental. E, como dizia Josserand, a responsabilidade civil é o primeiro sentinela da pessoa e do seu patrimônio. Talvez aqui a gente consiga traçar um caminho para o uso responsável e ético de uma inteligência artificial. Queria agradecer a todos, muito obrigado, e que tenham todos um ótimo dia. Obrigada, professor Rafael. Vamos, então, para a nossa terceira exposição do nosso painel. Queria passar a palavra para a professora Aline Terra, que vai falar sobre gestão de riscos na responsabilidade contratual. Tudo bem?
Tudo bom? Você tem... Tá com a... Eu mandei. Tá, só um minutinho. Você é a... Aline. Mas também, se não der, não precisa colocar, não. Esse aqui, gestão de risco. Isso aqui? Aham, aham. Esse. O passador está aqui, tá? O passador está aqui, se quiser. Ó. Qual é o botão? Ah, passa para frente. Tá, muito obrigada. Bom dia, obrigada. Professora Anne Guedes, a quem eu cumprimento os meus colegas da banca, agradeço muitíssimo a organização do evento, na pessoa da professora Caitlin Mulholland, minha diretora lá na PUC Rio. Cumprimento também os procuradores e promotores aqui presentes, na pessoa da doutora Edileia, os advogados presentes na pessoa do doutor Guilherme Valdetaro, os professores na pessoa da professora Heloísa Helena Barbosa, minha diretora na Faculdade de Direito da UERJ, e cumprimento também os alunos e alunas aqui presentes, na pessoa da minha aluna Carolina Miguel, foi minha aluna na graduação da PUC, agora no mestrado profissional da PUC, e no Vinícius Guimarães, meu aluno na graduação da UERJ, no mestrado da UERJ, agora no doutorado da UERJ, porque, afinal de contas, é pelos alunos, né, que a gente está aqui, que a gente estuda, que a gente debate e que a gente repensa o direito diariamente. Bom, eu estou um pouco na dúvida se eu já digo bom dia e até logo, porque o querido amigo Rafael adotou aqui um conceito de risco e fez uma crítica ao conceito de risco que eu vou usar aqui na minha fala, na minha apresentação, para a gente cuidar da gestão do risco contratual. Mas, Rafael, eu acho que a sua intervenção ela é muito procedente, né? E ela nos chama à reflexão do conceito de risco. A gente fala muito de risco sem pensar no que é o risco, né? Então, acho que, sobretudo, quando nós estamos diante da responsabilidade extracontratual, né? A sua reflexão ela é muitíssimo bem-vinda e muitíssimo importante, mas talvez, para o âmbito da responsabilidade contratual, o conceito que você criticou talvez ainda seja útil, e eu vou partir desse conceito. Então, na minha breve exposição, eu vou tratar de 4 temas de forma bastante rápida, né? Primeiro, a gente vai investigar o que, afinal de contas, é risco, já que a gente está tratando de gestão de risco, nós precisamos partir de um conceito. E, ao tratar de gestão de risco na responsabilidade contratual, nós precisamos delimitar de que contrato nós estamos tratando, né? Afinal de contas, cada categoria, digamos assim, de relação contratual vai atrair diversas regras diferentes, um regime jurídico diferente, de modo que não é possível falar de gestão de risco em responsabilidade contratual sem identificar de que espécie ou de que categoria de relação contratual nós estamos tratando. Então, já faço aqui um habeas corpus preventivo também, de que eu não vou tratar de relação de consumo. O professor Calixto, o professor Guilherme Martins sabem muito mais de relação de consumo do que eu, então vamos focar nas relações empresariais, mas mesmo dentro das relações empresariais, há relações contratuais empresariais muitíssimo diversas, né? Então, a gente vai abordar rapidamente como é que a gestão dos riscos pode ser feita no âmbito de relações empresariais paritárias. Vamos ver que muda um pouquinho o cenário, se nós estamos diante de relações empresariais por adesão. E vamos também, se der tempo, fazer uma ponderação bastante rápida sobre a gestão de riscos não inerentes ou dentro da relação contratual, mas de riscos que podem afetar terceiros em razão daquela relação contratual, né? Se e em que medida os contratantes podem gerir riscos que o contrato gera a terceiros e o impacto dessa regulamentação. Bom, o que é risco? Acho que, para a relação contratual, o conceito trazido pelo professor Rafael se aplica, né? Risco é a probabilidade de dano, né? Se
o contrato é a veste jurídica de uma operação econômica, né, como diz o nosso... Oh, meu Deus! Enzo Roppo, como diz o Enzo Roppo, se o contrato é a veste jurídica de uma operação econômica, se toda e qualquer operação econômica suscita uma série de riscos para os seus contratantes, nada mais natural do que os contratantes se valerem do contrato para gerir, para alocar os riscos que essa operação econômica suscita. Então, os contratantes eles fazem uma análise do risco da sua operação econômica, precificam esse risco e gerem esse risco por meio do contrato, a partir de uma relação entre os riscos e os retornos que eles esperam daquela operação econômica, né? E talvez o risco que seja mais flagrante, mais palpável dentro de uma operação econômica e, portanto, dentro de um contrato, seja o risco do inadimplemento, né? Esse risco é o risco que assombra diuturnamente os contratantes. Haverá um inadimplemento? E, se houver um inadimplemento, quais os efeitos que esse inadimplemento vai provocar para o credor? E aí nós chegamos, né, na discussão que nós enfrentamos aqui, que é como é que os contratantes podem fazer uma gestão prévia de um risco de inadimplemento e, portanto, dos efeitos que esse inadimplemento pode suscitar, especificamente no que tange à responsabilidade civil, né? A gente sabe que o inadimplemento ele pode suscitar diversos riscos, o inadimplemento ele gera a responsabilidade enquanto categoria, enquanto gênero, e dentro da responsabilidade, um dos vieses da responsabilidade é justamente a responsabilidade civil. Bom, se nós estamos no âmbito de uma relação empresarial absolutamente paritária, livremente negociada, a Lei de Liberdade Econômica trouxe o artigo 421-A, que, na verdade, não é nenhuma novidade, né? Nós apenas reforçou aquilo que já era amplamente sabido e aplicado, é que as partes elas podem gerir os riscos, elas podem alocar os riscos da sua operação livremente, desde que o faça, né, de forma legítima, de forma lícita, sem abuso do direito. Então, no âmbito de relações empresariais paritárias, a regra é que nós respeitemos a alocação, a gestão do risco feita pelas partes de forma livre, de forma legítima e de forma lícita. E aí nós temos diversos instrumentos colocados à disposição dos contratantes para gerir os riscos da responsabilidade civil, né? Um desses instrumentos é a cláusula penal, tipificada no nosso Código Civil. Como a gente sabe, a cláusula penal estabelece um valor fixo a ser pago para o credor diante do inadimplemento. Não vou me aprofundar aqui, porque não tem... Quer dizer, cláusula penal tem muitas discussões, né? Mas nosso objetivo aqui é fazer um voo mais panorâmico sobre esses possíveis instrumentos. Nós temos também a cláusula limitativa de responsabilidade, e quando a gente fala em cláusula limitativa de responsabilidade, normalmente pensamos apenas naquela cláusula que estabelece um cap, né, um limite da responsabilidade, da indenização, perdão, a ser atribuída ao credor. Lembrem-se que a cláusula limitativa de responsabilidade, ao contrário da cláusula penal, né, ao prever um cap, indica que o juiz pode fixar um valor abaixo daquele cap, né? Mas não pode fixar um valor superior, ao contrário da cláusula penal, que já tem ali um quantum fixo previamente estabelecido. Só que a cláusula limitativa de responsabilidade ela é muito mais do que isso. Ela não serve apenas para estabelecer um teto indenizatório. Por meio da cláusula limitativa de responsabilidade, as partes podem, por exemplo, fazer uma limitação das parcelas de indenização, ou seja, podem estabelecer que apenas os danos emergentes serão indenizados e que os lucros cessantes não o serão, né? Aqui também tem aquela discussão enorme sobre dano direto, dano indireto, se os danos indiretos são indenizados ou não são indenizados, enfim. Aqui as partes podem também determinar o que elas reputam, no contexto daquela relação contratual, um dano indireto e que não será, portanto, objeto de indenização. Isso facilita muito a vida dos juízes e dos árbitros. Uma outra utilização possível da cláusula limitativa de responsabilidade diz respeito
a identificação do fundamento da responsabilização, né? Nós sabemos que, de regra, na responsabilidade contratual, o fundamento é a culpa e o dolo, né? Culpa e dolo aí tratados de forma igual pelo legislador. Temos a responsabilidade por risco, temos a assunção também de riscos, mas, enfim, as partes podem aqui determinar que não haverá o dever de indenizar diante de uma conduta meramente culposa, apenas diante de uma conduta dolosa, né? E, por fim, é possível ainda que a cláusula limitativa de responsabilidade trate de fortuitos equiparados, ou seja, que as partes definam que, no âmbito daquele concreto contrato, determinado evento será considerado um caso fortuito e que, portanto, como todos nós sabemos, eximirá o devedor de responder por um eventual inadimplemento decorrente deste evento. Então, algum evento que, de regra, não seja considerado como um caso fortuito, na realidade daquela relação contratual, assim o será. A terceira cláusula que eu gostaria de destacar aqui, como também um instrumento bastante eficaz de gestão de riscos decorrentes do inadimplemento e, portanto, da responsabilidade civil, é a cláusula de caso fortuito, que, ao contrário da cláusula limitativa de responsabilidade, amplia a responsabilidade do devedor, uma vez que ele assume a responsabilidade pelos efeitos do descumprimento, mesmo quando este descumprimento decorre de um caso fortuito. E o nosso legislador também prevê, com bastante clareza, a possibilidade de assunção de risco lá no parágrafo único no caput do 393. Bom, são esses os 3 instrumentos que eu gostaria de destacar, que são alguns dos quais as partes, no âmbito de relações empresariais paritárias, dos quais as partes podem se valer para fazer essa gestão. Bom, se nós estamos no âmbito de relações empresariais celebradas por meio de um contrato por adesão, aqui o cenário muda um bocadinho, né? Afinal de contas, nós sabemos que o artigo 424 do Código Civil prevê que nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. A gente tem aqui uma controvérsia bastante grande do que seja esse direito resultante da natureza do negócio, mas se nós nos valermos das lições do professor Junqueira e adotarmos, né, a sua classificação em elementos essenciais e elementos naturais, isso nos ajudará a chegar à conclusão que direito resultante da natureza do negócio são aqueles direitos que são da natureza do negócio, ou seja, são aqueles direitos que o legislador prevê como estando presentes naquele negócio, mas que as partes, atenção, no livre exercício da sua autonomia privada, podem afastar da sua relação contratual. Vejam, no livre exercício, esse é o problema aqui. No contrato por adesão, uma das partes não é livre completamente no seu consentimento, ao menos no que tange ao conteúdo do contrato. Muitas vezes, sequer na celebração do contrato né? Mas, digamos que a parte seja livre entre decidir celebrar ou não um contrato, ela não tem liberdade de estabelecer o conteúdo do contrato. Daí que esses direitos aos quais ela faria jus por força da lei e que são contratualmente afastados, né? As cláusulas que afastam esses direitos são reputadas nulas. E aí a nossa discussão uma cláusula limitativa de responsabilidade, né? Ela é nula, à luz do artigo 424, por afastar um direito decorrente da natureza do negócio? Né? Aqui existe uma controvérsia bastante grande na doutrina, na jurisprudência. A professora Judite Martins Costa, né, tem uma visão com a qual eu tendo a concordar, é que não há uma nulidade a priori dessas cláusulas limitativas de responsabilidade, mesmo no âmbito de contratos empresariais por adesão, uma vez que se deve analisar se o direito é da natureza do próprio negócio e não se é um direito que surge após o descumprimento deste negócio, né? Agora, isso não significa que essa cláusula não deva passar por um crivo no que tange a sua validade, a sua eficácia, em razão de outros institutos do Código Civil, mas não haveria, segundo a professora Judite, uma nulidade de cara
na presença dessa cláusula em um contrato empresarial por adesão. E, para terminar, eu sei que eu tenho 1 minuto, eu vou terminar no tempo, só uma palavrinha no que tange a alocação de riscos relativos a danos causados a terceiros, né? Aqui é bastante importante, porque nós temos que lembrar sempre o princípio da relatividade dos contratos. Os contratos eles vinculam apenas as partes que os celebraram. Então, se no âmbito de uma determinada relação contratual as partes ajustarem que os danos que a atividade por elas desenvolvida, né, gerar um dano a terceiros deverá ser indenizada pela parte A ou pela parte B, é preciso lembrar que esse pacto vincula apenas aqueles contratantes. Não limitará qualquer movimento, qualquer ação que o terceiro tenha diante de ambos ou diante de um dos contratantes por força da lei, né? O terceiro ele terá a ação contra um ou contra ambos os contratantes e depois, na relação interna entre as partes, eles poderão, evidentemente, fazer o regresso conforme o pactuado contratualmente, né? E eu trouxe aqui a previsão da Lei 14.125, que já não está mais em vigor, mas que previa justamente que os entes da federação eles poderiam assumir o risco dos danos causados pela vacina, né, da Covid, ainda em fase de autorização temporária de uso emergencial, afastando, portanto, a responsabilidade da empresa farmacêutica, né, que a tivesse produzido. Evidentemente que um ajuste contratual desse tipo não nos impediria, né, de, enquanto consumidores, digamos assim, né, daquela vacina, eventualmente poder ajuizar uma ação contra a própria empresa que a produziu, né? Evidente que isso não repercute em terceiros, afinal de contas, mais uma vez, princípio da relatividade dos contratos. E aí, apenas no âmbito da relação interna, depois, num eventual regresso, é que essa empresa poderia regressar contra o Estado, o município, enfim, o ente da federação, que com ela houvesse celebrado um ajuste dessa natureza. Enfim, agradeço mais uma vez ao convite, foi uma alegria participar e fico à disposição. Obrigada, bom dia. Obrigada, professora Aline. Assim, então, encerramos o nosso primeiro painel. Foi uma alegria poder presidir essa mesa ao lado dessas exposições tão cheias, né, de conhecimentos, essa divisão acadêmica importante. Eu queria, então, agradecer a mesa, desfazê-la. Vamos, então, agora iniciar o terceiro painel, que tratará sobre responsabilidade civil e direito das famílias.